Nem todos os pais foram pais exemplares e mães exemplares, mas depois estão ali dependentes à tua mão e são dependentes outra vez. Sim, e chegam-nos muitas famílias Outra vez não, que como tu foste. chegam ao pé de ti e dizem eu não gosto da minha mãe, nunca gostei, nem ela gostou de mim. Mas o que é que eu faço? Pois. Nós não Como é temos que relação, eu sou filha única. Pode pedir ajuda. Ela é Deve viúva. pedir ajuda. Pronto, mas financeiramente não é possível. Pois. E o que é que esta filha faz? Mais tarde ou mais cedo acontece-nos a todos. Um pai que começa a esquecer-se, uma mãe que já não consegue fazer o que sempre fez sozinha, um avô mais confuso, mais frágil, mais dependente. Acordam os fantasmas da demência e do Alzheimer. E de repente as dúvidas. Isto é normal? O que esperar daqui para a frente? Será que é a altura de pedir ajuda? E a quem? Que alternativas e que apoios é que há? Filipa Dias é psicóloga e psicomotricista e há uma década consultora de envelhecimento e demências. Estudou em Portugal, Barcelona e Noruega porque queria entender como se envelhece em diferentes culturas. Trabalhou em lares, centros de dia, fez acompanhamento domiciliário e viveu com uma pessoa com uma doença neurodegenerativa. De facto, tem ajudado centenas de famílias a compreender melhor o processo de envelhecimento, a lidar com as mudanças trazidas pela doença e a organizar o cuidado de uma forma mais segura, mais equilibrada e sustentável. Desenvolveu para isso uma metodologia própria, o método CASA, e lança Os Meus Pais Envelheceram. E agora? Um guia prático para famílias e cuidadores. Olá, Filipa, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador, Obrigada. Que é a tua grande estreia. Sim, Em rádio. sim. Estás contente? Estou muito contente. Ainda bem. Um bocadinho nervosa. Não estejas. Só estamos aqui entre amigos a falar de um tema que é tão pessoal, é tão próprio, tens já uma década de lidar com isto todos os dias, que é bom e é tudo, tu te lembras e sabes. E para informar um bocadinho os nossos ouvintes sobre quem tu és, vamos falar de Alfaião. Alfaião é uma aldeia linda ali pertinho de Bragança, Sim. onde tu viveste muitos anos com os teus avós. Eu não vivi em Alfaião propriamente. Só férias? Só férias Ok. com os meus avós. A minha avó... Tu és de Viseu, não é? Sou de Viseu. Sim. E a minha avó é de Alfaião. A minha família, da parte do meu pai, da parte da minha avó paterna, é de Alfaião, é de Bragança. O avô Raul e a avó Ana são esses. Exatamente. Muito bem. Então eu cresci com os meus avós durante até aos meus 11 anos. Sim. Foram assim parte integrante do meu dia-a-dia. O meu avô ia buscar à escola, as férias grandes eram passadas com eles e a cavar batata e na vindima e trabalhavas muito com eles também. trabalhava e Era recebia muito 1 giro. cêntimo por cada pedrinha que atirava ao rio, sabes? Para não... eles tinham que me entreter de alguma maneira e eu não sabia bem fazer as coisas que eles faziam às 6 da manhã, imagina. Pois. Então, olha, precisamos que tires as pedras que nos estão a incomodar aqui no terreno e atires e ganhas, damos-te 1 cêntimo. Olha, o avô ensinou-te a escrever, não brinques, o teu avô ensinou-te a escrever, aliás, com uma letra linda, muito gabada na escola. É verdade. Ele tinha Orgulho. ele tinha muito orgulho, era isso, e dizia que tinha que ser muito grande e redonda para que se percebesse E escrevia? bem. E Sextilhas? Escrevia? escrevia cestilhas, Tem milhares quadros, guardadas. é verdade. E era muito interessante quando ele repetia aquelas cestilhas e aquelas quadras incessantemente, já toda a gente E tu sabias, sabia. rematava, já sabias do fim, não é? Já A sabíamos rima. todos, sabes, olhávamos assim uns para os outros, ai, outra vez, Again. mal sabíamos nós o que era aquilo, não é? Com a avó Ana vocês ias às compras, escolhias coisas, às terças, assavas castanhas, vias novelas e ensinou-te a cozinhar. É engraçado porque tu até tinhas 8 anos Sim, quando fizeste o primeiro arroz de choco. é isso mesmo. É extraordinário como Sim. tu ainda hoje cozinhas bem. Eu não sei se é bem, eu gosto, mas tenho um gosto muito bom, muito grande pela cozinha e sim, e vou... Não sei, sempre fez parte, sabes? Os meus avós estavam na terra, a minha mãe também sempre estimulou muito que, olha, estou a fazer uma coisa, vê como é que eu estou a fazer. Boa. Eu ficava sozinha Bonito em isso. casa durante muito tempo, então tinha que fazer, ou sim, e pronto, é uma Aprendeste coisa que eu gosto. filhós, empadas e pastéis de massa terra. É extraordinário que tu aprendeste. E bolos, até E ter é- tendinites. E é muito importante isso e esse contacto tu também com os mais séniores, mais velhos, com mais idosos. E tu dizes, pois, com todo o teu percurso como cuidador e como psicomotricista e como psicóloga também, esta tua especialização no envelhecimento, depois dizes, com o meu avô já não fomos a tempo. Com a minha avó ainda vive, ainda vai, ainda vamos. Mas foste com esta convivência, foste percebendo o que é que está a acontecer, os passos, o que é que isto pode dar, como evitar isto, foste estudar isto e aprofundar isto. Daí a tua formação académica de reabilitação psicomotora e isto tudo. Sim, E mais tarde psicologia. Importa dizer que eu não sou considerada psicóloga porque não estou inscrita na ordem, eu não terminei, eu não mas fiz a fizeste a mestrado. licenciatura Sim, de psicologia. sim. Ok.
psicomotricista é que sim. Sim, reabilitação psicomotora, e depois mais tarde decidi tirar o mestrado em reabilitação neuropsicológica e estimulação cognitiva, decidi ir para Barcelona. Universidade Autónoma. Isto foi este Instituto Guttmann. Exatamente, que é um hospital de neuroreabilitação, e na altura eu era muito nova, não é? E confrontei-me ali com situações que eu nunca na vida achei que... sabes que eu sinto que nós vamos crescendo sempre com a ideia de que não há muita coisa a fazer, é quase tudo como uma fatalidade. Há um traumatismo crânioencefálico, e agora o que é que se faz? Nada, é um vegetal. É deixar, exato. Usa-se muito esta expressão, não é? Sim. E eu também ouvia e até acreditava nisso, os AVCs, as demências, as patologias neurodegenerativas, esclerose múltipla e assim. Exatamente. Vê-se tudo com muito pouca esperança, olha sempre com muito pouca esperança. É um fim de linha, não é? É um fim de linha, é um diagnóstico que pesa, e pesa efetivamente, mas há tanta coisa a fazer-se, sabes? E eu na altura... Tu alertas para isso, é curioso, não é o fim de linha, tu dizes... Não é, aliás, é precisamente mas há muita coisa a fazer. O fim de linha é quando a pessoa fecha os olhos e não há nada a fazer a partir dali, mas a partir do momento em que existe um diagnóstico, então é a reorganização total das coisas, e agora o que é que temos que adaptar, e agora o que é que temos que pensar, e o que é que temos que antecipar. Isto impacta toda a gente, o próprio, a família, o próprio não se apercebe às vezes, e portanto à volta, as pessoas que vão cuidar, as enfermeiras, os médicos, os filhos, como é que isto se faz? É muito curioso, tu dás muitas pistas para imensa gente que está envolvida nisso, e é tão certo como a vida, mais tarde ou mais cedo vamos passar todos por isto, ou pessoas ligadas a nós ou nós, portanto é muito importante estar alerta para isso. Tu, entretanto, estavas mesmo focado neste tema, pediste um empréstimo aos 20 anos, pediste um empréstimo para estudar, para fazer o mestrado, vivias com 70 euros para comer. Olha, por mês. É extraordinário, podias gastar 2,5 € por dia para comeres o que quisesses. Não, sabes que eu na altura eu acabei a licenciatura e durante a licenciatura eu experimentei muita coisa. É o que eu digo sempre, a licenciatura é para se experimentar e para fazer, e aliás havia muita gente na minha família que não queria que eu trabalhasse, nem queria que eu fizesse coisas para eu aproveitar vivo, porque senão... Mas tu foste empregado de café, foste guia turístico com idosos, mascote em festas de aniversário, auxiliar num lar, barmaid, vendeste os jogos da Santa Casa, fizeste uma formação com eles, call center em espanhol e catalão, vendeste raspadinhas, animadora sociocultural, fizeste montanhas de coisas, mas isto foi-te dando contacto com as pessoas. 100%. Isso é muito bom, sim, essa experiência. Eu sinto que, aliás, eu acho que é muito curioso, nós às vezes estamos a fazer uma determinada coisa por necessidade e não temos a clarividência do que é que isso efetivamente vai impactar na nossa vida. Exatamente. Qual é que é o transfer que isto vai ter no nosso dia-a-dia? E estamos a fazer aquilo por dinheiro, não é por mais nada. Sim. E agora, envolvidos anos, eu consigo olhar para cada coisinha e pensar assim, olha, isto foi aquilo, sabes? Eu hoje tenho muito mais à vontade para pegar no telefone e ligar e dizer, olha, não está aqui na consulta, ou tem dificuldades, mas porque eu tive um call center, porque tive necessidade na altura de pagar o meu empréstimo e de sobreviver em Barcelona, não é? Exatamente, incrível. Tu entretanto, foste viver com uma pessoa que tinha Parkinson e demência. Sim. Isto porque era uma senhora idosa? Sim. Que foi na altura em que te separaste, entretanto, foste viver com ela. Isto deu-te uma compreensão muito profunda, porque viveste meses com essa pessoa no dia-a-dia. Eu nessa altura estava a dar formação em todas as entidades públicas e privadas do Distrito de Lisboa. Ou seja, havia um protocolo que tinha que dar formação em lares e centros de dia e entidades que prestam os cuidados a pessoas idosas. E na altura separei-me e pensei, eu já tinha a minha casa antes, eu não quero ir viver com estudantes, não quero ir viver com... Sim. Eu não sei, queria outra coisa. Então na altura pensei, o que seria mesmo interessante era perceber na prática o que é que isto significa, não é? Eu já tinha obviamente o contexto de trabalho, mas outra coisa é viver no dia-a-dia, é ver as dificuldades da noite, é acordar às 4 da manhã quando a Adelaide cai da cama e eu estive a trabalhar, mas às 4 tenho que me levantar para ir buscar ao meio do chão, não é? E mais do que isso, viver o desafio, viver com a família os desafios do dia-a-dia, que é, eles têm um diagnóstico de doença de Parkinson, têm um diagnóstico de voltámos com isto para casa, mas o que é que nós fazemos agora? Exato. E a vida vai-se fazendo, porque na realidade a família não sabe muito bem o que é que aquilo quer dizer. Exato. Então o dia-a-dia é igual ao dia em que não se tinha diagnóstico e as coisas vão acontecendo. As coisas mudaram, não é? Tudo mudou. As coisas vão
continuar a acontecer da E mesma eles improvisam, forma. vão improvisando. Vão improvisando. E não há um plano, não há o pensar. Às vezes bem, outras vezes mal. Se calhar às vezes bem. Intuição, se calhar é isto que se ia fazer ainda bem. Mas outras vezes é coisas que não, tu tens no teu livro, coisas que não se deve dizer, coisas que não se deve fazer. Sim. E coisas que sim, que se pode. E que as pessoas não fazem ideia. Este livro ajudou-me imenso. A sério. Obrigada. Dá mesmo pistas muito concretas. Tens os questionários, tens tudo o que é importante para as pessoas perceberem. Faça isto. Tem tempo, faça estes 3 pontos. Sim. Pense nisto. Em todos os temas, que são muitos. É muito curioso, é muito completo. Uma grande ideia da manuscrito também, tua, que fez isto muito bem. A tua moto, quando compraste a moto e partiste pernas e braços por aí fora, foi já depois de separar também? Sim. Não, foi na altura em que me separei, porque eu tinha vendido o meu carro para ter dinheiro para ir para a Noruega. Ok. Então, quando voltei, pensei, não vou existes. investir a minha vida, vou comprar uma moto, claro, que bela ideia. Este método de casa inventaste tu? Sim. Isto é um método de apoio, não é? Portanto, mas é um método online. É um método online. Portanto, é um serviço especializado que apoia famílias de pessoas com demência, que pretende manter o cuidado em casa pelo maior tempo possível, de forma segura e sustentável. Já lá vamos depois a esta questão do será que ir para uma instituição é um falhanço? Não é, e tu já vais explicar isso depois. Mas o método de casa é baseado as 3 dimensões, a pessoa com demência, a família cuidadora e o espaço da casa. É uma coisa que as pessoas esquecem-se muito. 100%. Adaptar a casa tem que sofrer. A pessoa mudou também, por dentro. É a mesma pessoa, a mesma personalidade, faço questão de dizer isso. Sim. É a pessoa que tu amaste, e às vezes é o mal, é a pessoa que também te fez mal durante a vida. Sim. Este capítulo é fabuloso. Mas a casa também tem que, às vezes, ser mudada e adaptar. E das ideias. Sim. E depois do Estado até, para mudar, as pessoas não sabem. Sim, há uma reflexão de segunda ordem que é importante desconstruir, porque a maior parte das pessoas pensa que as adaptações da casa estão associadas só à promoção de segurança, quando na realidade, quando estamos a falar de uma demência, também temos que atender ao ambiente que pode originar comportamentos desafiantes. Okay. Estamos a falar de, por exemplo, pessoas com demência que olham para um espelho como não se reconhecem e consideram que estão pessoas em casa. E começam a dizer, olha, estão aqui pessoas. Sim, estamos a falar de pessoas com doença de Parkinson que olham para uma toalha cheia de padrõezinhos ou abelhinhas ou coisinhas e acham que são bichos que estão em cima e não querem comer por causa disso. Por exemplo, a pessoa com quem eu vivi dizia que ouvia coisa, às vezes achava que estavam pessoas em casa. Okay. Pronto, existem aqui, dependendo ao final do dia, cada caso sombras. É um caso também, não? Claro. Cada caso é um caso e Sim. por isso é que o nosso método é absolutamente personalizado a quem está à nossa frente, precisamente porque cada família é uma família e os recursos que a constituem têm de ser tidos em conta, não é? Claro. Uma coisa é uma família cujo cuidador é um cônjuge de 90 anos, outra coisa é uma família que são 5 filhos e estão a monitorizar um plano de cuidados à distância. Isto são coisas completamente diferentes, não é? E depois temos estadios da demência e temos, obviamente, desafios inerentes. Diferentes tipos de demência que eu aprendi contigo, não fazia ideia. O método de casa, portanto, as pessoas... Tens um site, métodocasa.quê? Não é método de casa, é filipadias.com. Está bem, acho as pessoas se informarem. Acho eu, é ótimo. Mas no Instagram é filipadias.casa. Sim, filipadias.casa. Sim, exatamente. no Instagram. Muito bem, porque casa quer dizer cuidado, clareza, clareza, porque é precisamente isto que nós fazemos. O mais importante para nós é dar clareza, onde é que nós estamos, qual é que é o nosso ponto A, não é? Depois avaliamos quais é que são avaliamos a situação, onde é que o que é preciso fazer. Vamos identificar necessidades, identificar problemas, depois soluções práticas. Ora, já avaliámos, vamos dar soluções personalizadas e práticas para adaptadas a cada caso, adaptadas a cada caso, e depois temos o acompanhamento para implementar o plano de cuidados, que é efetivamente a orientação de... Muito bem pensado. Do que é que vamos Consultoria fazer. de envelhecimento é de facto extraordinária. A avaliação de 360 graus, abrange tudo, a informação clínica é traduzida, traduz a informação clínica para uma linguagem simples e prática, definem prioridades, trazem clareza ao cotidiano, compreender comportamentos, rotinas, momentos de maior tensão, as necessidades reais da família, tudo isto é passado a pente fino por vocês da casa. Muito bem, o acompanhamento é continuado. Muito bem. Concretamente, os meus pais envelheceram, um guia prático para famílias e cuidadores. É uma edição da Manuscrito, este livro, os pais envelheceram, e agora? Há um momento em que deixamos de facto de ver o envelhecimento como uma ideia presente, passamos a vivê-lo de perto. Aqui tem ferramentas concretas para reconhecer os sinais de alerta, enfrentar a perda de autonomia e independência, lidar com comportamentos desafiantes, adaptar a casa e as rotinas, falámos disso, conhecer os apoios disponíveis e cuidar sem esquecer as necessidades de quem cuida, que é uma coisa muito importante. Os cuidadores também têm um corpo, também sofrem, como tu dizes, na pele, e aqui também falas nisso.
os sinais que as pessoas devem estar atentas. O esquecimento não é necessariamente uma coisa, esqueci-me de onde é que pus as chaves, ou Não, do não nome é. da minha empregada, pelo amor de Deus. Isso não é, como dizia uma amiga minha, se sabes que te esqueceste, não é Alzheimer. eu dei essa Mas definição. atenção que há pessoas em estadios muito iniciais que têm consciência que deviam saber e que não sabem, ou seja, percebem-se no dia a dia, Portanto, isso traz ansiedade. Ansiedade, compromete a própria percepção de competência, Sim. têm consciência de que eu devia saber, eu provavelmente já fiz esta pergunta e estou a fazê-la outra vez e eu devia saber isto. Nós acompanhámos várias pessoas em estadios iniciais. É curioso, tu dizes, os primeiros sinais de demência acontecem 10 anos antes do diagnóstico. Em média, Normal acontecer isso. existe uma tendência para São sinais diagnosticar subtis. muito subtis. A pessoa, antes da família dar conta, já a pessoa provavelmente deu conta há muito tempo que não está igual, que tem dificuldades, que Mas a se pessoa não confronta assume. É uma coisa difícil de assumir e dizer. Depende da pessoa. Claro. Depende, mas é mais difícil a pessoa. Imagina, Sim. há pessoas que entram, de orgulho, uma ficam questão de- muito tristes. Porque é que a Claro. depressão, existe uma linha muito ténue entre aquilo que é o diagnóstico A fronteira da depressão, fraca, sim. exatamente, e Porque a pessoa diz, já não sou capaz de fazer isto. Cá está a mãe que deixou de ser autónoma. A mãe, fica muito triste, não quer sair de casa. culpamos muito com da idade e tal. Empurramos com a barriga, não é como tu Empurramos dizes. com a barriga. Há uma diferença Alzheimer e demência. É Sim. o quê? A demência é um conceito guarda-chuva. A demência Sim, é que abrange tudo e mais que alguma abrange, coisa? que abrange, ou seja, o que pode originar a demência são várias doenças. Não é? Há tipos. Ok. A doença de Alzheimer origina a demência por doença de Alzheimer. Ok. A demência por corpus leve é o É outro tipo de demência, exatamente. A demência Aí que há aquelas frontotemporal. lutas noturnas e Depende. A demência corpus leve por norma tem a pessoa tem alucinações. Alucinações, É exatamente. incrível. Sim. Eu aprendi Demência- contigo neste livro. É Obrigada. extraordinário. Não sabia. Portanto, é diferente da Alzheimer, está bem. Por isso é que é tão importante percebermos qual é que é a etiologia, ou seja, qual é que é a origem comportamento, desta demência. ok. A origem. Porque isso vai depender muito. Se uma demência vascular, um diagnóstico de demência Exatamente. vascular, é muito diferente de uma demência por doença de Alzheimer. A progressão não é a mesma. Como é que uma família se prepara para uma série de situações que, quando não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente? A determinada Exato. altura, há muitos comportamentos que se misturam e que tu já não é Sim, assim tão sim, importante. Mas sim. numas fases iniciais, estás à espera que determinadas coisas aconteçam porque diz-se Sim. que a demência é Sim. tu não te reconhecer rostos, mas não é necessariamente, não acontece necessariamente em todas as demências isso, Exatamente. percebes? Então é importante percebermos, até porque a progressão não é a mesma em todos os tipos de demência. Varia muito, varia com o muito. tipo de demência, varia Com com o o tipo tipo de pessoa. O tipo de pessoa, o tipo de abordagem. Há Exatamente. muitas pessoas que... Isto é uma coisa que eu acho que é muito importante dizer-se, que é as pessoas ainda acreditam muito que a abordagem farmacológica, ou seja, a medicação que dão todos os dias para travar esta Fármacos, os sim. fármacos, são o suficiente, quando na realidade a pessoa fica mais agitada, fica mais confusa. Sim. O que é que fazemos? Vamos ao médico. Vamos pedir mais um medicamento, vamos pedir um SOS e de repente Pois. não é sobre isso. É sobre tudo o resto não farmacológico. Há quem pense que a demência é as pessoas não reconhecerem algo ou esquecerem essas coisas, mas é muito mais do que isso. As pessoas começam-se a isolar também. Pode acontecer. Não é? A pessoa... É vulgar isso acontecer. Sinais e que deve estar atento desde muito cedo. Alterações de comportamento, reações desproporcionais, pessoas impulsivas, pessoas a tornarem-se agressivas também verbalmente, perder filtros, alterações de humor, a pessoa perder a orientação, o GPS, não é? O olhar vago, pequenos esquecimentos, perguntas, histórias repetidas, a cabeça em panela de pressão, como tu dizes. Sim, maior rigidez. Sabes, Ok. quando a pessoa começa a negar tudo, a não querer ajuda, a ser muito mais ríspida, a ser muito mais inflexível nas suas Ok. decisões, sinal. É um sinal. Está bem. Perceber também, outra coisa que tu dizes que é importante, e até para os filhos de vários pais a uma consulta, não é fácil levar um pai a uma consulta Não destas, é. ou uma mãe. Especialmente quando a pessoa já começa a perceber A que comunicação é muito importante aqui. a narrativa, como é que Tomar tu dás nota, a volta. e deve-se tomar nota. Sim. Um pai fez isto, fez aquilo. Com que frequência é muito importante. Com que frequência? A frequência é o mais importante. Exato. Quando há pouco me perguntavas, esqueci-me das Esqueci das chaves. Muito bem, se foi ontem. Exato. Pronto. Agora, Eu já se me esqueci. De meia hora, Todos pessoa os fica preocupada, dias. claro. Uma pessoa que sempre foi super organizada e de repente Sim. agora olhas para o quarto e está a roupa espalhada por todo lado. Pois. Opa, alguma coisa está aqui Exatamente. diferente. A pessoa agora esquece e deixa as chaves dentro consecutivamente. Quando há uma sensação de é isso alguma mesmo. coisa, É importante. isto é diferente, está diferente aqui alguma coisa, não A se ignora. percepção. Às vezes não é mensurável, até se começar a escrever. Ok. Até Se a pessoa se escreve, começar depois a nota, é registrar. verdade, exatamente. Até começarmos a Segunda escrever. vez hoje, terceira vez hoje.
Exatamente. Isso é importante levar ao médico depois. Pois é, muito importante. Uma avó minha, com 90 e tal anos que morreu, o meu pai contou-me que ela fez uns testes cognitivos com o médico, não sei quê, e às vezes o médico perguntou-lhe, senhor Dona Maria do Socorro, lembra-se do que é que almoçou ontem? E ela, para o médico, só tu lembra-se? Exato. E ele, de facto, eu lembro que... Porque esta pessoa diz sempre que tem uma memória muito boa. Quando o teu pai era pequenino, contava-me isto já velhinha. Mas depois, o que é que tinha almoçado nesse dia, não se lembrava. Sim, a minha avó dizia assim, tu dizes que o teu avô está não sei o quê, ele lembra-se de tudo, melhor que eu. Lá do antigamente, vai lá se ele se esquece. Ele faz de propósito. Claro, ele faz de propósito, é muito bom. Hoje em dia é muito, é o que nós desconstruímos muito, não é? As memórias mais antigas, é como se isto fosse uma rocha sedimentar. E eu não as sei camadas vão sim, as camadas vão acumulando. Exatamente. As memórias mais antigas estão cá dentro há muito mais tempo. É mais fácil recordar. Filipe Dias, temos que fazer aqui um belíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. É uma unidade altamente especializada, está habituada a tratar de operações complicadas, sobretudo no âmbito da máfia e no âmbito dos jihadistas. Esta é a história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar, que envolveu a PJ, a polícia italiana e os serviços secretos americanos. Ele, como vem de um voo de Moscou, passa na fronteira e ficou registado. E a polícia italiana estava atenta e diz-lhes, não, o vosso alvo chegou. Episódio 3. O alvo está deitado. A vida dupla do espião traidor é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Ivo Canelas, com banda sonora original de Bruno Pernadas. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com a Filipe Dias. Ela é psicomotricista e consultora de envelhecimento e demências. Desenvolveu o método CASA e traz no seu livro Os Meus Pais Envelheceram. E agora? Um guia prático para famílias e cuidadores. Estamos a falar destas coisas que vão acontecendo. Há outras coisas que muito importante que tu falas aqui, e eu só quero passar assim estes pontos. Falas, por exemplo, conduzir até que idade, é uma coisa importante. Às tantas, como aconteceu com o meu sogro, perdia-se, ia para o Alentejo e perdeu-se uma vez ou duas, as pessoas começaram a ver, ele tem 94 anos, é normal que já não, se calhar não devia, isto falas aqui, claro que tem que ser caso a caso. Causas reversíveis e causas irreversíveis, deve-se pedir análises, como tu dizes. Como, quando a família dá conta, já o próprio se deu conta há muito tempo, já falámos disto, disseste isto. Há vários tipos de demência, então falas na demência frontotemporal, que afeta o comportamento, desinibe os comportamentos impróprios às vezes, que se diagnostica mais cedo. Demência vascular, normalmente pós-AVCs ou estes traumas. Demência mista, a demência com corpos leves, a tal das alucinações e tal que tu falaste. A demência não tem a ver com a idade. É uma coisa que também explicas aqui. Há centenários lúcidos e autónomos e há pessoas com 50 anos ou 60 com demência avançada. Nós já temos um caso em Portugal, não quero estar a enganar ninguém, mas segundo o que me recordo tem 36, 37 anos. Meu Deus. Sim, daquilo que com eu sei avançada. Até agora é isto. Com demência, diagnosticado com demência. Estar triste na velhice não é normal. Não é. É uma coisa ótima que tu dizes. Fala disto. Sim, nós temos muita tendência de achar que a pessoa está triste, mas também a idade já pesa, Exato. não é? E depois temos muita ideia de que a pessoa idosa se queixa constantemente, mas a verdade é que supostamente a pessoa idosa está numa fase de realização, de conquista, já conquistou as coisas, está numa fase da experiência de satisfação, conquistada, não é? Exato. Sabedoria, está a viver uma vida mais... Ou seja... Eu até digo isto mais na ótica se o nosso familiar idoso está triste, não vamos normalizar. Porque se efetivamente, se existe sintomatologia depressiva, se aquela pessoa se quer isolar, não quer estar tanto com as pessoas... A tal fronteira terno, tu dizes. Exatamente. Passar para a depressão é muito fácil. Mas mesmo que seja só depressão e não tenha a ver com uma questão... quando ficou viúva, ou morreu um filho, ou aconteceu uma coisa qualquer traumática, ou... Ficou em casa, não é? E não quer sair, não quer estar com ninguém, não quer falar, de repente mudou de casa e está ali muito mais no seu cantinho. Não só isto é um preditor, porque a pessoa deixa de comunicar. É o princípio do fim, exato. Exatamente. É tão importante isso. Não há um propósito. Exatamente. E mesmo que seja só um diagnóstico de depressão, é para se estar atento, porque há tratamento para a depressão. Claro, e não é porque a pessoa é idosa que nós agora desvalorizamos isso. Boa. Claro que sim. E depois há coisas hoje, a Universidade Sénior, este ano de cursos e de viagens e de passeios, e é tão bom.
O diagnóstico, o doente deve ou não deve saber? Depende, dizes tu. Depende, claro. As famílias não gostam de dizer a palavra, não é? As conversas, os artigos, os programas, os mitos, porque há muita coisa, há mitos, há coisas que se leem, coisas Instagram, as pessoas assustam-se com isso também. O pudor, é muito doloroso dar banho à tua própria mãe, ou levá-la à retrete, ou ver o teu pai a fazer xixi pelos cantos, ou não comer com os talheres. Tu viste o teu avô comer com as mãos. Isso não é uma coisa assustadora? Para as pessoas integrar isso é complicado. E vi coisas muito mais... Tem que se vencer vi isso. Coisas dantescas. É muito difícil. Porque é um luto, tu não estás preparado para ver aquilo. Exato. É um luto sem ter morrido, não é? Sem ter... tu estás à espera. A expectativa... Eu digo isto muitas vezes, que é... Diz. A pessoa tem mais uma ruguita ou outra, porque se ela não tivesse pernas, nós não podíamos para ela correr, ou ajustávamos a nossa expectativa, não é? Mas isto da doença é uma coisa que não se vê, está lá dentro. Sim. Então tu ainda esperas e tens a expectativa constantemente de que aquela pessoa corresponda àquilo que sempre foi, àquilo que sempre te deu, à relação que sempre tiveste. E quando te confrontas com estas coisas e de repente é tipo, sou eu que estou... Mas é a mesma pessoa, tu fartas de dizer isso. É a mesma pessoa. É a pessoa que tu amaste, ou que te criou, ou que... E é difícil tu encontrares esse lugarzinho meio termo, porque de repente considerares que é a tua mãe, ou que é o teu avô, ou que é o teu pai, teres-lhe esse respeito pela história, por tudo aquilo que ele tem sido, por tudo, exatamente. Mas ao mesmo tempo estás a tratar e a cuidar como ele te fez a ti. Exatamente. É dependente outra vez, exatamente. É complicado. E vulnerável. Existe um mito muito, muito enraizado, que é que as pessoas idosas, especialmente com demência, voltam a ser crianças. Isto é como tratar uma criança. É pior. Desengane-se quem acha. Não, estou a falar sério, porque é verdade, porque quando tu estás a lidar com uma criança, tu abres os olhos ou gritas e a criança põe-se ali, não é? Tens a autoridade. Quando é uma pessoa idosa, olha para ti e a pessoa também quer sentir que mantém o controle sobre a própria vida. Ela não deixa de ser o chefe da família, não deixa de ser o senhor doutor que foi empresário, não deixa de ser a professora, a matriarca da família, a mãe, e ela sabe da relação. Pode não te reconhecer exatamente, mas ela quer continuar a tomar decisões, mesmo que já não tenha a percepção de que pode, não é? Para cada caso, de facto, é um caso. Ninguém envelhece do mesmo modo. Faço questão de dizer isto. Estou a tirar coisas que tirei do teu livro. A genética explica apenas 25% da forma como envelhecemos. A maior parte depende das escolhas que fazemos, da atividade, das relações, da alimentação, do exercício. Nós vamos gastando a nossa reserva funcional, como tu chamas. Aprendi imenso contigo, Filipe. Isto é muito importante. A pessoa com demência tem noção e tem consciência, em geral. E por isso custa muito esta coisa que acontece às vezes. Fala-se dela como se ela não estivesse presente. Não falas assim, que ela não está a perceber, não está a ouvir nada. Isto deve ser horrível para quem... E vão tendo intervalo de lucidez, às vezes, vão percebendo. Deve ser horrível isto. Eu acompanhei um senhor que a família dizia que nós íamos ter uma consulta e a família disse, ele não vai dizer nada porque ele tinha afasia, ou seja, ele tinha uma demência frontotemporal que tinha afetado a linguagem. Sim. Tinha a variante afásica, que é a área que compromete a linguagem, pode comprometer a linguagem. E ele conseguia verbalizar algumas coisas e ele dizia, mas ele não compreende muita coisa e tal. E ele olha, que ele não vai dizer muita coisa. Não se preocupe, que eu depois lá me entendo. E estávamos a ter uma conversa, mandei a esposa embora porque queria perceber o que é que estavam nas entrelinhas. E eu perguntei-lhe, então, mas está triste? Ele disse-me assim, ouço coisas muitas vezes que não gosto. Incrível. E eu depois falei com a filha e com a esposa e elas realmente admitiram que, como achavam, e tinham a percepção de que ele não percebe, como não fala, tanto como falava antes. Achavam que não ouvia. Achavam que não percebia o que estava a ser dito. Então falavam dele sobre o que lhes doía, o que ele fazia de mal, como se ele não estivesse literalmente ali. Isso é horrível. Ora, depois achamos estranho que a pessoa ficava agressiva, ficava chateada, tirava com coisas. Claro. Porque a pessoa, se não consegue verbalizar, vai se manifestar de outra forma. Falamos sobre ela à frente dela. Mesmo que ela não se expresse da mesma forma, ela pode entender. E muitas vezes entende, não é? São coisas completas, são áreas do cérebro diferentes. Tudo deve ser avaliado caso a caso, claro, como tu dizes, conforme o perfil cognitivo, emocional, psiquiátrico. A pessoa tem direito a saber que pessoa é que está por trás do diagnóstico. Tu lanças umas pistas, de facto, cada uma destas é uma conversa. É verdade. De facto, tem que pensar nisto. Não reconhecer, em geral, numa fase muito avançada, o não reconhecer alguém, não reconhecer um filho, uma mãe. Tenho amigos meus que diziam isso. A minha mãe morreu há 10 anos e vamos enterrá-la amanhã. Há 10 anos que já não somos os filhos, já não... Mas és.
Mas é. É curioso, sabes que a pessoa pode não... Para eles, Pode é não como dizer tu dizes, é o vegetal que está ali. Não... Mas pode não dizer o nome, mas descansa quando vê, quando tocas, porque reconhece o toque. A linguagem não verbal ganha uma importância agora Exatamente. nesta fase inacreditável. Muito importante. O perfil identitário não muda, como tu dizes. Por isso, porque esta ideia, que eu adorei estes exemplos que tu dás, pôr a fazer hidroginástica uma senhora velhota que ia morrendo afogada 2 vezes quando era pequena, portanto, ela, a água traz memórias traumáticas. Nem a hidroginástica não é uma coisa boa assim, mas se calhar não é boa para toda... Sim. Para toda a gente, o senhor tem mania que não, só porque faz bem ao vizinho, pelo amor de Deus, tu dizes isso. Sabes que há pessoas que dizem assim: a minha mãe está tão teimosa, eu já lhe disse para ir para a hidroginástica e tal, e eu disse, mas repare, mas quem é que é mais teimoso? É a mãe que não quer. Herdou isso. Mas é verdade, é a mãe ou é o filho que quer que a mãe faça uma À coisa? força. Que a mãe nunca fez e não gosta e não lhe apetece. Exatamente. Já parámos para pensar que estamos a insistir para que o nosso familiar faça coisas só porque nós queremos que ele faça aquela coisa? A pessoa, ninguém tem, é a mesma personalidade, os mesmos gostos, os mesmos medos, os mesmos sonhos, como tu dizes. Pode mudar alguns gostos, alguns Claro. interesses, obviamente, mas é termos em conta isso, termos em conta aquilo que a pessoa sempre foi ao longo da vida, isso não se apaga. Não se perdem só os amigos, isto agora falam os idosos, não se perdem só os amigos, perdem-se as testemunhas de como eram antes os nossos filhos, como é que nós éramos. Isto Isso foi uma senhora que me disse. É tremendo ouvir isto, este caso que tu contas, que é muito verdade. Quando a pessoa já não consegue contar a sua própria história, isto é terrível. Um centro de dia pode ser a resposta certa para alguém e um desastre para outra pessoa. Tu dizes, a realidade financeira aqui também é determinante, obviamente, mas há muitos apoios sociais e apoios do Estado. Sim. Até para ter alguém em casa ou num lar em condições é muito complicado para muitas famílias, mas há ajudas que têm a ver com o grau de dependência. Nem tudo tem a ver com os rendimentos. Nós é que somos o inimigo. Como tu dizes, o paciente vive uma realidade dele, diferente, e nós damos-lhe ordens, está tudo contra ele, parece que nós tornamos a ser o inimigo. Às vezes, dizermos a verdade factual não ajuda. Sim, às vezes Temos de ter essa sensibilidade também. Isto, Sim. Filipe, ninguém nasce com isto, aprende-se. É o que eu digo, só amor não chega. Não é nós dizermos assim, agora a minha mãe tem demência, eu vou cuidar dela e vou aguentar tudo isto até ao fim. Há pouco falavas sobre os limites do cuidador. É absolutamente fundamental nós sabermos para onde é que estamos a ir, que ferramentas é que temos, o que é que vamos precisar. Exatamente. Porque efetivamente uma pessoa com demência que nos diz quer ir para casa, estando em casa, e se nós estivermos constantemente a dizer-lhe mas tu já estás em casa, o que é que estás a dizer? Sim. Quer dizer, a pessoa fica em pânico, mas porque a família também não Muda a sabe o que é realidade. que quer dizer que ele quer ir para casa. Sim. E nunca ninguém ensinou. Nunca ninguém explicou o que é que aquilo queria dizer, não é? Nem como é que se lida nesses momentos, nem quando a pessoa começa a querer fugir, ou quando a pessoa começa a agredir, ou quando... O que é que antecipa esses momentos? Porque é que isso acontece, não é? O que é que devemos estar atentos? Porque às vezes estes comportamentos são fruto de uma desregulação Pode ser hormonal até. orgânica, Sim. ou uma infecção, alguma coisa que nós temos que ter em atenção. Exato. E repara, se não estamos atentos... Nós tivemos um senhor... Estou aqui já a entrar. Sim, mas diz. Nós tivemos aqui uma família que dizia-nos o meu pai está tão agressivo, está a ficar tão chateado, nas últimas semanas está uma coisa impossível, está tão teimoso, e começámos a fazer-lhe aqui algumas perguntas e ele disse assim, e eu disse, até mas já foi costuma ir à casa, ultimamente tem ido, mas olha, até está a ficar com os lábios azuis e com a língua mais inchada. Eu disse assim, olha, o seu pai o seu pai não está teimoso. Isso é provavelmente uma infecção que já generalizou, tem que ir já para as urgências. O senhor faleceu semanas depois. Porque... Consequência dessa septicemia ou do que for. Exatamente. Porque andava há semanas, há uma mudança abrupta de comportamento e a primeira coisa que nós pensamos é a demência avançou. Porque lá está, tudo aquilo que nos dizem é a demência vai avançar. A demência vai avançar, isto não tem cura. É degenerativa, exatamente. Progressivo. E quando vemos assim mudanças abruptas de comportamento, aquilo que devemos pensar é opa, deixa-me lá ver se... O que gerou isto? Exatamente, o que é que também mudou no dia-a-dia? Sim. Vai mais vezes à casa bem, a urina mudou, está a respirar menos bem, tem dores, tem desconforto. Perceber no corpo também o que é que está a acontecer. Nem sempre há amor. É muito importante isto que tu contas. Nem sempre há amor. Às vezes cuida-se de um pai que bateu, quando nós éramos pequenos, de uma mãe ausente, de alguém que nos fez mal. Cuida-se da mesma, por dever, não por não haver mais ninguém. Essa é uma solidão de que não se fala. Sim. Isto de facto acontece, pessoas, nem todos os pais foram pais exemplares e mães exemplares, mas depois estão ali dependentes à tua mão e são dependentes outra vez. Sim, e chegam-nos muitas famílias Outra vez não, como tu foste. Chegam ao pé de ti e dizem eu não gosto da minha mãe, nunca gostei, nem ela gostou de mim. Mas o que é que eu faço? Pois. Nós não Como é temos que relação, eu sou filha única. Pode pedir ajuda. Ela é Deve viúva. pedir ajuda. Pronto, mas financeiramente não é possível. Pois.
e o que é que esta filha faz, não é? E temos que validar isto também. Existe, é muito doloroso, isto pouco se fala, é muito doloroso quando a sociedade espera que tu, como filho, dês resposta. Mas tu também para ti é difícil quando tu tens mágoas profundas daquela pessoa. Eu dizia muitas vezes quando trabalhava em lar, dizia-se, mas estes filhos realmente não vêm cá visitar. Nós nunca sabemos que tipo de pais é que aquelas pessoas foram. E é importante também atender que não é porque estão num lugar vulnerável agora que se esquece tudo o que está para trás. Claro. E eu tenho sempre muita cautela a analisar estas coisas porque, de facto... Cá está, cada caso é um caso e já ouviste com certeza histórias dantescas e histórias de grande amor e de grande 100%. Entrega, não é? Portanto... olha, há uma história em particular de uma senhora que também chegou e disse, não gosto, não quero, estou a fazer isto porque tenho que salvar a minha própria pele, porque a minha vida virou-se do avesso, a minha mãe começou a ficar dependente, eu não havia há anos, e agora encontra um lugar de conforto em cuidar da mãe. Ou seja, é um momento, a relação mudou tanto que agora encontra a mãe, a uma relação de mãe e filha, engraçado. Ali. E até se sente confortável nesta ali. Fase final, nesta fase, sim. Incrível. Quando o corpo de quem cuida também se está a partir. Cá está, este capítulo 10º que tu tens aqui, não é? Quando o cuidador precisa de cuidados. A dor de costas de levantar um peso morto, as noites sem dormir, há 3 anos. Cuida-se de alguém a partir de um corpo que ninguém pergunta como é que está. E entretanto, esqueceu-se também de cuidar de si. Isto é muito importante. É, porque tu vais a uma consulta e sopro. Repara, há um diagnóstico, pessoa. Às vezes, quer dizer, às vezes nem é sobre paciente, às vezes nem é sobre a pessoa, não é? É sobre o diagnóstico que existe. Exato. É sobre a medicação, sobre o diagnóstico e sobre os exames. Sobre a pessoa em concreto, há poucas perguntas. Sim. Pessoa, perfil identitário. Sobre o familiar que está ali, que tem um diagnóstico, e agora lhe perguntam, mas como é que vai fazer isto? Que recursos é que existe? Não se pergunta. Não há uma preocupação sobre isto. Haverá, obviamente, profissionais mais sensíveis do que outros, naturalmente. Sim, claro. Mas... em geral daquilo que nos vai chegando, e são centenas e centenas de contactos, eu fico preocupada. Eu fico preocupada com aquilo que existe. Há um alinhamento do cuidador. Agora, há pouco tempo houve esta coisa do estatuto do cuidador, uma coisa que foi mudando na lei e agora está um bocado melhor, ou achas que se podia ir mais longe, Filipe, do que tu sabes? É complicado. Há muitas coisas que vai-se fazendo aquilo que se pode, mas ainda serve a poucas realidades. Sim, é aquilo que nós vamos... Está aliado da realidade concreta do dia-a-dia de centenas de pessoas. Olha, posso falar da realidade que eu vou vivendo ali. Há muitas famílias que nós gostávamos que... Professores. Sim. Os professores não podem trabalhar online. Dão aulas presencialmente. Sim. Uma das coisas que o Estatuto de Cuidador te permite é tu também poderes fazer ter aqui algumas adaptações. Sim. Há coisas que efetivamente os professores, aí nós acompanhamos muitos familiares. Não há depois para eles poderem largar a sua profissão ou fazer outro tipo de acompanhamento? Este estatuto em concreto... Devia ser compensado, não é? Não prevê isso? Não prevê. Okay. Sim, há alguns trabalhos que não é simplesmente possível que o estatuto seja aplicado. Sim. Pronto. Não sou a melhor pessoa para falar sobre estes temas. Nós aí temos um departamento... É bom saber que está em aberto ainda, podia ser aperfeiçoado, se calhar foi um princípio, mas que há que desenvolver e há que melhorar. Já se está a trabalhar nisso há algum tempo, sim. Muito bem. Os irmãos que desaparecem, é outra coisa que acontece também nesta altura, não é? Há alguns irmãos, ou todos, ou uma série deles que não querem saber, não ajudam, eles já não é o pai, já não é a mãe. Sabes que é engraçado que muitas vezes as famílias, os filhos únicos dizem assim, quem me dera ter um irmão agora, para poder dividir, sabes? As tarefas e os dinheiros e tudo, sim. Até as decisões, para não ficar com o peso todo em cima das costas e assim, olha, e aqueles que têm os irmãos e que dizem, meu irmão só me chateia, só faz disto pior. Assim, olha, nós nunca estamos bem com nada, mais vale estar sozinha, acredito. O dinheiro, quanto custa realmente, quem paga, o dinheiro, isto é importante, não há uma cultura de antecipação, tu dizes, empurra-se muito com a barriga, cá está. A institucionalização como escolha legítima e não como fracasso. Tu falas isto aqui que é muito importante. Às vezes o lar é o cuidado certo. Certo. As pessoas têm a ideia que não. As pessoas dizem, e começam a avisar, não me ponhas num lar. Há pais que assustam muito, mas cuidar é saber reconhecer o seu limite. E há promessas que se fazem. Quantas vezes é que tu não fazes uma promessa... Que depois já vais-te arrepender. E depois não podes cumprir? Não podes. Mas depois quando diz que nunca quer ir para um lar, não está à espera de vir a ter demência. Exato. Tu nunca projetas. Não é? Nunca pensas, olha, eu não quero ir para um lar, mas quer dizer, se eu soubesse o trabalho que ia dar a um filho, provavelmente, ou se eu tivesse a consciência de que ia ser uma complexidade destas, provavelmente eu não quereria que o meu filho estivesse a passar por tudo isto. Pois. Só quando quando fizeste aquela promessa... Só quando se vive, exato.
aquela pessoa não tem consciência. Muda tudo, não é? Claro. Obviamente. A estimulação cognitiva, portanto, lembro do senhor de 74 anos que começou a ter lapsos de memória. Isto é muito gira, uma ideia muito gira, vou dizer aqui. Vem no teu livro. Um senhor que começou a ter lapsos de memória, 74 anos já, e depois inscreveu-se num curso de informática, nunca tinha tocado num PC e tal. Um ano e tal depois já era autónomo, tinha revelado melhorias até nos testes que fez. Arranjou uma coisa, aprendeu uma língua, este tipo de coisas. E começou a desenvolver e agora fala com os netos no Facebook e agora, imagino, portanto, sim, é muito engraçado. Arranjou uma coisa. É interessante porque E depois... as pessoas pensam, lápis de memória, então não se vai meter nos computadores. E não, isso é que lhe fez bem. Sim, claro, porque depois trabalha-se aqui outras áreas do cérebro e depois também compensas com estratégias compensatórias. Obviamente não foi só isso, não é? Mas foi algo que fez aquele cérebro trabalhar muito. E o cérebro tem essa capacidade extraordinária, não é? E também importa dizer que se fez aqui uma análise a todos os aspectos reversíveis, não é? O que é que poderia estar a influenciar aqui nestes lapsos de memória e por aí fora, pronto, não... mas é esta combinação farmacológica com a não farmacológica que é tão importante, e esta é a mensagem fundamental, que não é só a medicação, não é só aqui a dimensão reversível, mas escudares o teu cérebro e quanto mais estimulares e fazeres aprender coisas novas e compensares as dificuldades de um lado e do outro, quanto mais promoveres a tua funcionalidade, mais autonomia, mais independência, mais capaz te vais sentir no dia a dia e menos afetado vai estar o teu emocional, que por sua vez não influencia negativamente o cognitivo. Tão bom. O final da viagem, cuidados paliativos, é o final do teu livro. No fim tem esta lista de apoios e regulamentação para pacientes e cuidadores, este atestado multiusos, os benefícios fiscais, etc. que há, as compras de camas articuladas e rampas, este tipo de coisas. A bola de neve, que é como tu falas nisso, a bola de neve por não se diagnosticar cedo, por se aceitarem não respostas por parte do corpo clínico. Somos muito permissivos com os médicos, isso é uma coisa muito portuguesa também, não é? Somos muito permissivos com a saúde, temos medo, se calhar temos um respeito estranho. Cuidar de uma pessoa com demência, portanto, só o amor não chega. Isto é um mundo que tu abres a caixa de Pandora com este teu livro. É extraordinário. Filipe, o nosso tempo acabou, mas tu, como consultora de envelhecimento, tens um trabalho extraordinário. És muito nova para saber tudo o que tu sabes. Portanto, não sei, deve ter um armazém grande, alguns onde vais guardando estas experiências e viveste com pessoas assim, sabes, e estudaste e foste estudar em vários países e perceber como é que as coisas... E é muito bom isso, é muito bom esse esforço. Tu és uma colecionadora de cursos, tu próprio confessas. Adoro e vou informar mais e saber. Isso é muito, muito importante. E, de facto, pela editora Manuscrito, dás-nos estes, Os Meus Pais Envelheceram, e agora? Um guia prático para famílias e cuidadores. E é muito prático mesmo. Portanto, fica aqui esta recomendação. Filipe, quero agradecer muito a tua vinda aqui. Olha, foi uma estreia maravilhosa na rádio. Obrigada, Nunca chegarás a este nível. Obrigada. Quero agradecer muito e fica à espera quando tiveres outra edição com outros exemplos. Os exemplos são muito importantes que tu estás aqui. Eu gostei imenso de a senhora tal, o senhor António, a senhora não sei o quê. É muito tipo que se aprende ideias. Temos ideias para, olha, como este fez, se calhar resulta, vamos ver. Isto é muito importante. Voltarás sempre, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Este programa tem o apoio de BetClick.